Graça e paz. No Conectados com a Palavra, hoje nós queremos abordar Hebreus 13, de 1 a 3, diz: seja constante o amor fraternal, não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando-a que, sem saber, alguns acolheram anjos. Lembre-se dos que estão na prisão, como se estivessem aprisionados com eles. Dos que estão sendo maltratados, como se fossem vocês mesmos que estivessem sofrendo. O que eu chamo a atenção aqui, o que significa alguns, sem saber, hospedaram anjos? A Bíblia diz que alguns, sem saber, hospedaram anjos. É esse texto que nós acabamos de ler. Isso significa um indicativo da extensão e importância da hospitalidade. E foi o escritor aos Hebreus que escreveu: não negligencieis a hospitalidade, porque alguns, praticando-a sem saber, hospedaram anjos. No capítulo 13 da carta aos Hebreus, o escritor bíblico faz uma exposição acerca de certos deveres sociais e espirituais que devem estar presentes na conduta do cristão. Nos primeiros versículos, o autor enfoca a expressão do amor da vida em sociedade. Ele fala desse amor e suas implicações éticas e práticas em diferentes aspectos. Primeiro, o escritor da carta aos Hebreus fala da necessidade do amor entre irmãos na fé. Assim ele escreve: seja constante o amor fraternal. O autor chama atenção para a responsabilidade que todo cristão possui de cuidar dos outros, uns dos outros. Mas imediatamente em seguida ele traz ao texto mais uma extensão desse amor, que é a hospitalidade. Se no primeiro versículo ele incentiva o amor para com os irmãos, agora ele também diz que esse amor deve ser estendido de forma prática para com os de fora, os estranhos. Ele diz que o cristão deve se importar com aqueles que precisam de abrigo e alimento. Ao dizer que alguns, sem saber, hospedaram anjos, obviamente o autor tem em mente a hospitalidade aos desconhecidos. É possível que aqui estejam inclusos tanto cristãos, talvez fugitivos em perseguições, por causa de perseguições, quanto também os não cristãos. Na época, a questão da hospitalidade era muito mais complicada que na atualidade. As viagens eram muito demoradas e muito desgastantes. Como não existiam hotéis, estavam sempre sujeitos a procurar o que existia em termos de hospedagem em estalagens. As estalagens eram caras e frequentemente não tinham vagas, além de serem conhecidas também pela insegurança que ofereciam. E por isso os viajantes dependiam muito da hospitalidade de moradores locais para ter um abrigo. Mas quem teria hospedado anjos? Quando o escritor diz que sem o saber hospedaram anjos, provavelmente está se referindo a alguns exemplos bíblicos de quando isso ocorreu. O livro de Gênesis registra a ocasião em que Abraão e Sara hospedaram 3 homens. 2 deles eram anjos. E um era uma manifestação pré-encarnada do próprio Senhor Jesus. Gênesis capítulo 18, de 1 a 15. No começo, Abraão não sabia quem eram os 3 homens. Somente mais tarde ele descobriu quem eram os seus ilustres hóspedes. E depois, os mesmos 2 anjos que, em forma humana, foram recebidos por Abraão, partiram para a cidade de Sodoma, onde vivia Ló. Ali, o sobrinho do patriarca, seu sobrinho Ló, também os acolheu em sua casa. Aqui é importante saber e entender que o escritor bíblico não está afirmando que quem pratica a hospitalidade acabará hospedando anjos em algum momento. Não é isso que ele está dizendo. Na verdade, seu objetivo nem mesmo é usar os exemplos de pessoas que hospedaram anjos como um incentivo, ou seja, um incentivo maior, que o cristão cumpra o seu dever social quanto à hospitalidade. Ao dizer que alguns hospedaram anjos sem saber,
O escritor da carta aos Hebreus aponta para a grandeza e a proporção inesperada que um simples ato de bondade pode alcançar. Talvez valha lembrar o significado da palavra anjo, que é mensageiro. Talvez isso nos faça pensar que, embora nunca hospedemos anjos no sentido literal, muitas vezes uma pessoa que porventura acolhemos acaba se mostrando ser um mensageiro da bênção para as nossas vidas. Depois, o autor bíblico também diz que esse amor deve se estender aos encarcerados, além de ser revelado no apoio aos que são maltratados. A ideia principal nesses versículos é que o amor deve ser expresso de forma prática entre os crentes, mas deve romper as fronteiras do círculo cristão. Essas atitudes, de certo modo, servem para revelar o Evangelho de Cristo, e trazer a glória a Deus. Por isso ele diz: seja constante o amor fraternal. E não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando-a que, sem saber, alguns acolheram anjos. Lembre-se dos que estão na prisão, como se estivessem aprisionados com eles, dos que estão sendo maltratados, como se fossem vocês mesmos que estivessem sofrendo. É isso que o autor está querendo dizer. É preciso olhar ao redor, além do que nós chamamos de fronteira eclesiástica, para aqueles que estão fora desse círculo, que talvez precisem da nossa ajuda. Senhor Deus e Pai, abre os nossos olhos, dá-nos entendimento e dá-nos a coragem de fazer o que a Tua palavra nos diz. Em nome de Jesus. Amém.